Quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre escuta ativa. E eu começo trazendo 3 casos pessoais, na verdade, né? Não só reais, como foram histórias que aconteceram comigo. E o primeiro desses casos foi uma situação bem simples, né? Na verdade, eu e minha esposa tínhamos recentemente nos mudado para um novo apartamento, tínhamos um casal de amigos que também tinham se casado recentemente, então pensamos, vai ser uma oportunidade legal de se encontrar, ambos vamos ter várias histórias para poder contar. E projetando na minha mente como que seria esse momento, essa noite que a gente convidou eles para estar lá em casa, eu logo imaginei que a gente poderia compartilhar algumas experiências nossas, né? Eu e minha esposa temos o costume de, sempre que a gente passeia, viaja para algum lugar diferente, gostamos de tirar muitas fotos, imprimir e deixar expostas, né, ali na nossa casa. Então eu imaginei, eles vão ver alguma das nossas fotos e vão perguntar, nossa, que legal, como que foi para esse lugar, como que foi essa experiência? E, na minha mente, projetando, dali a gente vai começar uma conversa que vai poder se estender e vai ser uma troca interessante. Bem, esses amigos chegaram em casa e qual foi a minha experiência bem diferente do que eu tinha planejado. A gente chegou, começou a comer algo junto e eles começaram a falar. Ia falar. E foi-se a noite e eles iam falando. E eu naquela ansiedade, na expectativa da pergunta sobre a foto de alguma das nossas viagens. E a pergunta não vinha. E talvez vocês já tenham passado por alguma situação semelhante, quando uma pessoa está falando muito e você quer encontrar uma oportunidade de ter a sua entrada, né? Fica encontrando aquela respiração, né? A hora que ele respirar, eu vou. Mas era tal a coordenação do casal, que a hora que o marido respirava, a esposa entrava. E o contrário, a esposa respirava, entrava o marido. E foi-se a noite e eu não consegui contar nenhuma das minhas histórias. Foi um pouco frustrante. Uma segunda situação que a gente viveu, estava com uma questão de saúde, fazendo um tratamento, e comentaram com a gente de uma alternativa diferente, com alguns produtos naturais. E a gente falou, vamos ouvir um pouco a respeito disso, vamos entender como que funciona. Então, uma pessoa que me recomendou, falou, fala com essa pessoa aqui, ela é expert, ela entende muito do assunto, vai poder te ajudar. E a gente marcou uma videoconferência com essa pessoa. Chegamos ali no momento combinado, a gente se apresentou e eu logo falei, essa aqui é minha esposa, a gente está passando por tal situação, isso mais ou menos que a gente procura. De uma forma bem breve. E essa pessoa começou a contar, e apresentar o portfólio dela, e a trazer todas as informações que ela tinha. De fato, de uma forma muito convincente, muito fluida, eloquente, que foi me convencendo, né? Ela foi me ganhando naquele discurso dela, e ao longo da fala eu fui pensando, eu vou acabar comprando alguma coisa dessa mulher aqui, né? Porque estava muito interessante a fala dela. Mas tinha alguma coisinha assim que não estava fechando. Um pequeno incômodo que eu tinha, de forma que ela falou bastante. Quando chegou ao final, ela perguntou, o que vocês acharam? Vamos avançar? Vamos fechar alguma coisa? Eu pedi, vou pensar um pouquinho. E para alguém que está vendendo, vou pensar um pouquinho, é terrível, né? É aquele não educado que você já sai frustrado daquela conversa. Mas, por fim, eu pedi esse tempo. E aí, depois que a gente acabou a conversa, eu fiquei pensando, né? O que faltou para eu fechar o processo com ela ali? O que gerou aquele incômodo? E aí, brevemente analisando como que tinha sido a nossa interação, eu pude olhar ali no histórico da nossa conversa e vi que a gente tinha conversado mais ou menos 30 minutos. Dentro desses 30 minutos, eu tinha falado 3. Ela tinha falado 27. E aí eu fiquei pensando, a gente está falando da minha saúde, da saúde da minha esposa, como é que ela pode me oferecer durante 27 minutos algo que não era para mim? A sensação que eu tive é que qualquer outra pessoa que tivesse sentado na frente dela, ela teria feito a mesma fala, sem nenhuma alteração. Então eu percebi, esse era o meu desconforto, foi isso que me impediu de fechar com ela, de seguir até o final do processo. E uma terceira história, já bem mais pessoal, eu tive recentemente a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava num momento emocional muito fragilizado, passando até por uma situação, pode-se dizer, de depressão profunda. E eu fui ali numa posição, não como um profissional, mas realmente um ombro amigo, uma pessoa para poder conversar. Às vezes é tudo que a gente precisa, né? Ter alguém para poder desabafar. E eu ouvi essa pessoa, sentei ali na casa dela, e ela falou comigo durante aproximadamente 3 horas. E eu não estou sendo exagerado. Eu sentei e ouvi durante aproximadamente 3 horas. Lá no final, ela me fez uma pergunta. Até então ela só tinha falado. Contado o que tinha levado ela até aquele momento da vida dela, as tristezas, as dificuldades que fizeram com que ela tivesse emocionalmente fragilizada daquela forma.
E aí, lá no finalzinho, ela me pergunta, o que você acha? O que você pensa de tudo que eu falei? E aí, eu disse basicamente uma frase. Eu não te julgo. Não consigo me colocar no seu lugar, não consigo falar que eu sei o que você está sentindo, mas acho que se eu estivesse no seu lugar, eu me sentiria da mesma forma. Eu não gastei 30 segundos. Quando eu terminei essa frase, ela se emociona, começa a chorar e fala, isso era tudo que eu precisava ouvir. Daquele momento em diante, a gente estabeleceu uma conexão tão forte. Assim, eu não sou uma pessoa super próxima dela, a gente se conhecia até que recentemente, mas toda vez que a gente se encontra, ela sai de onde ela está, se desloca até mim, vai apertar minha mão e fala, hoje eu estou num dia legal, hoje não está tão bom. Mas ela tem essa necessidade de ir até mim, porque ela ganhou confiança, ela se sente segura em conversar comigo, mas eu falei 30 segundos, eu só ouvi praticamente ela. Então, qual foi o impacto daquela frase para ela? Né? Pode seguir para mim. O que eu quero trazer com essas histórias que eu vivenciei? Uma reflexão. Como é difícil ser ouvido? Queria que vocês pensassem no seu dia a dia, fizessem um retrospecto. Quanto de informação nós recebemos? É um dilúvio, uma enxurrada. Do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, eu abri o meu olho, eu estou sendo impactado com alguma informação. Seja de mídia, seja de uma empresa tentando me vender alguma coisa, seja das pessoas ao meu redor. É difícil de lidar com tanta informação que chega. Mas o quanto que eu tenho de espaço para ser ouvido? Eu consumi, comprei algo. Até onde a minha palavra tem força para me comunicar com a empresa que me vendeu alguma coisa? No meu trabalho, até onde eu tenho poder na minha palavra para levar uma opinião? Marcelo falou aqui sobre diversidade, e eu me encontrei muito na fala dele. Hoje as empresas gostam de se posicionar como empresas que abraçam a diversidade. Pessoas de todas as etnias, de todas as culturas, de todas as linhas de pensamento, bate uma foto, olha que lindo. Sou uma empresa politicamente correta. Mas se você tem uma opinião diferente dentro do seu time, uma opinião diversa, a empresa está disposta a te ouvir? O seu time, a sua gestão está disposta a te ouvir de fato? É muito difícil ser ouvido. Nos nossos próprios relacionamentos. Eu contei aqui a história daquele casal amigo que nos visitou e que estava muito ansioso por poder falar. Tenho certeza que vocês pararem para pensar nas conversas cotidianas, no horário de almoço, a hora que você senta e começa a bater um papo. As pessoas estão ali ansiosas para te ouvir ou ansiosas para poder falar o que elas sentem, o que elas pensam, a opinião delas sobre determinado assunto? Eu tenho quase certeza que é para poder falar. Então, é muito difícil ser ouvido, é uma carência universal. E se nós nos colocamos na outra ponta da situação, o quanto que eu paro para ouvir as pessoas também? É muito fácil reclamar do mundo, como ele gira, como ele funciona. Mas eu também estou disposto a ouvir as pessoas? Eu pergunto a opinião das pessoas e paro para ouvir de fato? É um vício de linguagem muito interessante. Nós nos cumprimentamos pela manhã. Oi, bom dia, tudo bem? Já pararam para pensar sobre essa pergunta, o tudo bem? Para muitas pessoas, se você pergunta, está tudo bem, e ela vai contar se está tudo bem ou não, senta e reserva meia hora para poder bater um papo com ela. Mas a gente pergunta e nem olha no rosto da pessoa. É numa correria ali do dia a dia, já fui fazer as minhas coisas. Olha como que a gente usa as palavras de uma forma, às vezes, sem propósito de fato. Né? Nós também estamos muito poucos dispostos a ouvir as pessoas, a ouvir o mundo, a ouvir o que tem a nos ser dito. Então é sobre um pouquinho disso que eu quero falar hoje, sobre o que é ouvir de verdade. A gente pode chamar isso de escuta ativa. Escutar, todos nós escutamos. É um sentido natural, com exceções de pessoas que podem nascer com alguma deficiência, mas, por regra geral, todos nós escutamos. Agora, o quão ativa, o quão real é a nossa escuta de fato. Então, quando a gente começa a analisar isso teoricamente, existe uma explicação do porquê nós temos essa ansiedade da fala e essa dificuldade da escuta. Então, eu vou tentar não tornar tudo isso muito técnico, mas passando brevemente por alguns elementos. Por exemplo, quando nós pensamos na psicologia, falamos de Freud, existe lá a segunda tópica de Freud, quando ele fala do id, do ego e do superego.
para alguns talvez seja um termo novo, tentando dar só um contexto geral, são algumas figuras simbólicas que existem dentro da nossa mente, que representam aquilo que a gente quer de forma mais instintiva, sem filtro nenhum. Na outra ponta, eu tenho a figura que representa o meu eu social. Tipo, eu quero, mas o que vão pensar de mim? Então eu retraio a minha vontade. E tem aquele eu mediano, que navega entre os dois extremos. Todas essas figuras, vamos imaginar elas como bonequinhos dentro da nossa cabeça, o tempo todo elas estão ativas. Eu não consigo colocar duas no armário e falar, agora eu vou só usar uma. Elas estão a todo momento em atividade. E influenciando, mesmo que de forma inconsciente, cada decisão, cada momento da nossa vida. Então, aquele euzinho do instintivo, ele é bem hiperativo, ele é bem forte. Então, a tudo que eu faço, ele está lá. Não, mas você precisa disso. Não, mas é a sua necessidade. Então, percebe que a gente começa a desenvolver, de forma inconsciente, um comportamento um tanto egoísta. Porque essa figura, ela quer a todo momento a autossatisfação. Quando a gente olha mais para o estudo neurocientífico em si, existe a teoria do cérebro trino, que fala sobre o cérebro reptiliano, límbico e o neocórtex, ou cérebro racional. Então, é mais ou menos a mesma ideia, só que de um prisma um pouco mais fisiológico. Então, o meu cérebro reptiliano, ele cuida das minhas funções básicas de sobrevivência, meu cérebro límbico da parte emocional e o neocórtex do meu raciocínio, que é o que basicamente nos distingue de um cérebro do animal, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo, todos os três estão funcionando. Eu não consigo desligar um, agora vou ser só racional e não vou ser emocional. Ou vou desligar minhas funções básicas de vida, porque agora eu tenho que ser emocional. Enfim, a todo momento os três participam. Então, mais uma vez, eu não consigo desligar a necessidade de atender às minhas satisfações, o meu eu mais instintivo que existe. Mais uma linha de pensamento, a pirâmide de Maslow, também bem conhecido, mas é basicamente o desenho de uma pirâmide que mostra de forma mais rudimentar, até o seu pico mais simples, quais são as necessidades humanas, e a gente vê lá na base que o que a gente prioriza, de fato, é permanecer vivo e permanecer bem. Então, se a gente fosse tentar decodificar o funcionamento do nosso cérebro, essas seriam as duas linhas de critério básica. Eu sempre vou priorizar as minhas ações a partir do que me mantém vivo e do que me mantém bem. Não o que mantém o meu vizinho vivo e mantém o meu vizinho bem, mas o que me mantém vivo e me mantém bem. Então, mais uma vez, se reforça um comportamento egoísta. Nós podemos ser egoístas por vários aspectos, por criação, por cultura, por, enfim, diversos aspectos. Mas, independente disso, isso está escrito no nosso código de existência. Nós somos egoístas porque nós precisamos disso para permanecer vivos. Ok, temos aqui um pequeno contexto histórico, científico. Isso se reflete na nossa comunicação. A minha comunicação, ela é egoísta, porque isso faz parte do estar vivo. Então, por isso é tão difícil ouvir, porque quando eu falo, eu estou falando de mim, a minha necessidade, o que eu quero. Então, eu tenho a oportunidade de expressar isso, de levar isso para as pessoas e me fazer ser notado. Quando eu ouço, é a necessidade do outro. E muitas vezes a necessidade do outro fere a minha necessidade. Então, por padrão, a nossa comunicação, ela é egoísta. Só que isso é um funcionamento muito primitivo do ser humano. Se a gente começa a analisar isso no dia a dia, muitas vezes acaba se tornando uma autossabotagem. Porque eu corro tanto atrás da minha necessidade, eliminando a do outro, que eu acabo atrapalhando que a minha própria necessidade seja atendida. Porque somos seres sociais. Eu não consigo viver numa ilha, só comer a fruta que cai do pé ali e existir dessa forma. Então, eu dependo do outro. Então, eu tenho que começar a sair dessa pequena prisão, chamamos assim, da atitude primitiva na nossa comunicação e começar a ter uma atitude social. Aí entra a escutativa de forma prática. Então, o Cláudio já trouxe muito bem esse conceito de que a comunicação é uma via de mão dupla. Então, se eu estou falando sozinho, não é comunicação, é um monólogo. Acontece bastante, né? Mas o que é a ideia padrão da comunicação? Eu estou transmitindo uma mensagem para uma pessoa ou para um grupo de pessoas e existe uma mensagem sendo transmitida a mim também.
olha que interessante, na outra ponta da comunicação, existe uma pessoa. Da mesma forma que eu tenho expectativas e necessidades, essa pessoa também tem necessidades, as suas próprias expectativas. Então, se não acontece essa troca, não existe comunicação. Mesmo nesse momento aqui, nós estamos nos comunicando. O microfone está comigo, no momento eu estou falando, mas eu vejo no rosto de cada um de vocês, na postura de cada um de vocês, satisfação, insatisfação, inquietação, e tudo isso é uma mensagem que está sendo transmitida como feedback para mim. Então, de acordo com isso, eu vou modelando aqui a minha fala para conseguir atingir vocês de uma forma melhor. Então, nesse momento acontece comunicação entre nós, mas é uma via de mão dupla. Às vezes nós caímos no erro de pensar na comunicação como eu transmitindo uma mensagem. E culturalmente, às vezes isso é visto como bom comunicador. A pessoa que sabe ganhar um espaço, onde ela chega, ela fala, ela se expressa e ali ela é vista. Mas ela não está preocupada com o que é recebido de volta. Comunicação não é o que eu digo, é o que é compreendido do que eu digo. Então, se eu não tenho essa preocupação de que existe um ser humano na outra ponta, eu estou realizando monólogos. Eu não estou me comunicando de fato. Se a gente fosse colocar a comunicação de uma forma simbólica, usando aqui metáforas, né, como meu amigo Cláudio já trouxe, nós poderíamos ver ela como um jogo, todo mundo acho que já brincou, de cabo de guerra. Né? Na escola a gente fazia aquelas dinâmicas, e a ideia é ter uma corda, grupos de cada lado, e a gente vai puxando. Comunicação, vista de forma tradicional, seria basicamente um cabo de guerra. Eu numa ponta com as minhas necessidades, a outra pessoa na ponta dela com as necessidades dela, e a gente fica ali puxando. E vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Dentro desse jogo podem acontecer duas hipóteses. A primeira, os dois lados têm a mesma força para puxar a corda. Então o que acontece? A gente vai ficar num empate eterno. Cada um puxa para o seu lado, ninguém consegue atingir o objetivo, que é atravessar ali a linha do meio, e a gente fica naquela disputa eternamente. Nisso, ou a gente se cansa e desiste do jogo, ou a corda estoura. A gente puxa tanto que ela se rompe. E, de forma bem real, esse seria o resultado da nossa comunicação nesse cenário. Existe um segundo cenário. Um dos lados vai ter mais força que o outro para puxar. E aí o que acontece? Esse lado ganha. Só que, como em qualquer jogo, se um lado ganha, outro perde. Isso pode ser muito legal em primeiro momento. Ganhei, consegui puxar mais forte, minha necessidade foi atendida. Mas olhando a longo prazo, de forma sustentável, isso não é legal. Minha comunicação não vai ser um recurso que vai me ajudar com resultados ao longo do tempo de fato. Então também não é algo que a gente quer alcançar. A gente quer usar essa ferramenta de uma forma um pouco diferente. Ainda usando a mesma simbologia, se eu pegasse essa corda, esse cabo de aço ali que a gente está puxando, em vez de usar ele para uma disputa, eu e o outro lado pegamos o mesmo cabo, amarramos ao redor de uma pedra muito pesada e puxamos essa pedra. Ou jogamos ela no alto de um monte e subimos esse monte juntos. Percebam que são os mesmos elementos usados de uma forma diferente. É isso que acontece quando nós aplicamos a escuta ativa. A mesma comunicação, as mesmas pessoas, o mesmo contexto, com resultados muito melhores. É isso que eu quero tentar provocar em vocês hoje. Bem, já entendemos um pouco da importância da escuta ativa, como que isso pode agregar para a nossa vida, para a nossa comunicação. Queria propor aqui para vocês um exercício pessoal de criatividade, de autoanálise. Será que eu sou um bom ouvinte? Eu tenho praticado uma boa escuta ativa ou eu sou um falador ansioso? Então, vou trazer para vocês aqui 2 pecados da não aplicação de uma escuta ativa. Se vocês se sentirem familiarizados com qualquer dessas 2 situações, é um pontinho de melhoria para a gente trabalhar na nossa vida. Para mim também, é difícil escutar. Qual que é o primeiro desses pecados, qual que é a primeira risca dessa régua de autoanálise? Audição seletiva. Tá? É bem interessante pensar sobre audição seletiva. Vou trazer aqui um exemplo. Vivemos aqui, trabalhamos em contextos muito diferentes, mas pensem numa reunião, para quem fizer mais sentido, uma reunião de trabalho, ou uma reunião até mesmo dentro do seu círculo familiar, ou de algum projeto que você está tocando, em que você tem que ali apresentar uma ideia, um projeto. Eu trabalho com vendas e gosto de defender que todo mundo é vendedor de alguma forma. Até o marido tem que vender para a esposa a ideia de comprar alguma coisa nova. Se ela não topar, vai dar discussão depois. Então, imagine que você está vendendo alguma coisa, seja profissionalmente ou no aspecto pessoal, ok?
Quando a gente vai para uma interação, para uma reunião, é natural que criemos uma expectativa de como vai ser aquela conversa. Então, eu já vou para ali com um objetivo cravado, eu quero que termine dessa forma, eu sei mais ou menos o que eu quero falar e sei até mais ou menos as perguntas que eu quero fazer durante aquela interação. Você já vai com um script montado na sua cabeça, ok? Então, você chega nessa conversa e o quanto antes você tem oportunidade, você vai colocando o seu script para acontecer. Só que lembra o vício de não lembrar que tem uma pessoa do outro lado. Ela não sabe do seu script, ela não combinou, né? Vocês não fizeram um ensaio prévio. E o que acontece? Aquela pessoa começa a interagir com o seu script. Só que você está tão focado no seu script, que o que ela fala muitas vezes, você não sabe. Tentem pensar em alguma conversa que vocês já tiveram, que você estava tão focado num objetivo, ou até mesmo no que ia acontecer depois da reunião. A gente vive um dia a dia tão corrido, nossa, quando eu acabar aqui, eu tenho que fazer tal coisa. E o que aconteceu na conversa? Puxa, não lembro. Isso é audição seletiva. Às vezes nós fizemos uma pergunta, a pessoa está respondendo, na minha cabeça eu estou pensando na próxima pergunta que eu já tenho que fazer, que vai contribuir para o script que eu tenha desenhado. O que a pessoa respondeu para a primeira pergunta que eu fiz, eu não sei. Mas a segunda pergunta que eu ia fazer era sobre preço. E lá no meio da resposta dela, ela falou alguma coisa de pagamento. Eu escuto aquela palavra. Pegando o gancho do que você falou sobre pagamento, eu tenho que falar isso. Eu só escutei aquilo que era interessante para o meu script. O resto eu desprezei. Davi, mas acho que você está viajando um pouco no que você está falando. Dá um exemplo bem real, bem fácil para a gente poder entender sobre audição seletiva. É um estudo bem comum, talvez muitos de vocês já tenham visto. Procura no YouTube, se não, vai ser bem fácil de encontrar. É uma pesquisa que foi feita com um grupo de pessoas. É apresentado para elas um vídeo, onde tem vários jovens, todos vestidos mais ou menos da mesma forma, de camiseta branca, e eles estão com bolas de basquete trocando passes. E o que é proposto para esse grupo de pessoas? Contem a quantidade de passes que esse grupo vai trocar. E aí é apresentado o vídeo. Todo mundo lá atento, tomando nota de quantos passes aconteceram. Na hora que finaliza o vídeo, bem breve, mais ou menos 1 minuto, surge uma pergunta na tela. Qual era a pergunta que todos estavam esperando? Quantos passes aconteceram? Mas, na verdade, qual a pergunta que surge? Quantos de vocês viram um macaco na tela? Macaco. A gente não estava falando de bola de basquete, jovens, e de onde saiu macaco. Fica todo mundo atônito e, novamente, é apresentado o vídeo. Surpreendentemente, no meio do vídeo, entra um homem vestido de macaco, lentamente caminha até o centro do espaço, dança, bate no peito e, mais uma vez, lentamente caminha para fora daquele espaço. A porcentagem de pessoas que não vê o macaco na primeira vez que vê o vídeo é absurdamente alta. O macaco estava ali, todos viram, a imagem era a mesma para todo mundo. Por que o macaco não foi percebido? Porque o foco estava em contar os passes trocados entre os jovens. Olha que interessante, onde eu coloco o foco é onde eu tenho todo o meu esforço. Eles desprezaram todo o demais que aconteceu no vídeo. Quando você vê de novo provocado pela ideia do macaco, nossa, o macaco está ali de fato. Então, a sugestão da imagem fez com que se tivesse uma outra perspectiva. A mesma coisa acontece na nossa fala. Eu estou tão direcionado para um objetivo específico que o que é dito pelo meu cliente, pela pessoa na outra ponta da comunicação, eu desprezo. E só pego aquilo que contribui para o que eu tinha desenhado de script na minha mente. Então, olha como que a escutativa é importante. Se a gente for pensar no que me leva a alcançar um objetivo de uma comunicação, a parte mais rica está no que a outra pessoa me diz. Eu preciso da opinião dela. Por exemplo, se é um projeto, eu quero encontrar um sócio no projeto. Se ele não topar a ideia comigo, eu posso ficar 3 horas falando para ele, não vai adiantar de nada. Então, o que realmente importa nessa conversa é o que vem da outra ponta. Mas na nossa ansiedade primitiva de atender às nossas necessidades, nós desprezamos o que vem da fala da outra pessoa. Então, esse foi o primeiro pecado, excesso de informação. Não sei se todos conhecem a palavra prolixo. Conhecemos algum prolixo? Somos um prolixo, talvez? Algo que poderia ser explicado com 5 palavras é explicado em 5 minutos. Em 5 minutos dá para falar muita coisa, gente. Mas acontece bastante. Mais uma vez,
quando eu estou mais preocupado em falar do que em ouvir, é muito natural que eu peque no excesso, no volume da informação que eu estou transmitindo. Então, mais uma vez, se eu fosse pegar um exemplo, vamos pensar numa pérola. Pedrinha branca, pequenininha, rara, de alto valor. Se eu coloco ela num fundo preto, num tecido aveludado, bonito, e apresento ela para vocês, vocês vão conseguir desfrutar de toda a beleza dessa pérola, e apreciar ela e dar o valor que ela merece. Agora vamos pensar naquelas pedrinhas de jardim branquinhas, que a gente coloca dentro do vaso para dar uma aparência diferente. Pega uma caixa cheia daquelas pedrinhas e coloca a pérola ali no meio. Aí eu mostro essa caixa para vocês, sem avisar que a pérola está ali. A chance de vocês nem perceberem essa pérola é gigantesca. Porque ela está perdida no meio de um monte de informação similar, de valor extremamente baixo, mas que interfere na minha percepção da pérola. Então, quando eu não estou disposto a escutar ativamente, eu muitas vezes vou pecar dessa forma. Eu tenho uma informação super importante a ser transmitida, mas eu tanto falo que eu gero confusão mental na outra pessoa, de forma que ela não consegue absorver o que eu falei. Vamos lembrar mais uma vez do procedimento padrão de funcionamento do cérebro. Eu vou atender sempre por prioridade o que me mantém vivo e o que me mantém bem. De certa forma, eu, você e todos nós aqui somos dependentes químicos. Nossa, mas eu nunca pisei na bola, nunca usei nada errado. Somos, sim, dependentes químicos, viciados em dopamina e alguns outros neurotransmissores. A dopamina é responsável pela sensação de prazer. É uma coisinha gerada na minha cabeça aqui que me deixa feliz. E eu, instintivamente, gosto de estar feliz o tempo todo, então eu quero dopamina e quero dopamina. Entende? Então, a gente corre atrás disso de maneira instintiva. Então, quando eu apresento, esse volume gigantesco de informação e o meu cérebro tem essa necessidade de se manter bem, de se manter satisfeito, e eu tenho certeza que vocês vão pensar em alguma situação que isso aconteceu com vocês. Eu estava escutando lá um discurso, uma fala, uma apresentação que já ia 40 minutos, já estava ficando cansativo, a minha cabeça começou a se perder e eu gosto muito de futebol, comecei a lembrar do jogo de ontem. Minha atenção foi embora. A mensagem até era importante, mas estava demorando. E foi ficando difícil, de me manter concentrado naquilo. A minha mente começou a correr atrás de dopamina. Começou a haver a perda de conexão entre o conteúdo apresentado e o ganho pessoal. A minha necessidade de me manter vivo e me manter bem já não estava sendo tão atendida dentro daquela fala. Eu fui procurar alguma coisa que me traz dopamina. Então, se nós não ouvimos, nós acabamos pecando dessa forma. Como que a escutativa contribui para isso? Quando a minha fala ela tem intervalos de troca de comunicação, eu vou interagindo com a pessoa, mantendo ela conectada e vou adaptando o meu discurso para aquilo que vai ser de ganho pessoal para ela. Então, eu não vou pecar dessa forma e vou conseguir me manter dentro do meu objetivo, dentro daquela comunicação, ok? Então, aqui a gente já pôde fazer uma pequena análise. Sou um bom ouvinte? Tenho aplicado comunicação ativa na minha vida? Eu vejo alguns sorrisos aqui de pessoas percebendo que dá para melhorar algumas coisinhas. Vamos falar, então, de como podemos aplicar essa melhoria. Então, vamos tentar tornar a escuta ativa algo aplicável, executável na nossa vida. Como escutar ativamente? Vou trazer aqui, não são, claro que não, e nem é meu propósito aqui ser o guru supremo do tema, mas são coisas que podem ser aplicadas e que eu acho que vão trazer resultados interessantes. Primeira coisa, tome nota. Eu vejo algumas pessoas aqui com o celular, escrevendo, alguns caderninhos até, O tradicional papel e caneta funciona muito bem. Eu, na minha atuação profissional, faço várias reuniões por dia. Se eu não escrever o que acontece nas minhas reuniões, no final do dia, não me pergunte o que aconteceu na primeira. Mas você está trabalhando com isso, o seu ganha-pão? Não adianta. A memória não dá conta de tudo. Tome nota. Isso te força a prestar atenção na outra pessoa. E vamos pensar no impacto que isso tem dentro de uma comunicação. A pessoa está falando, eu começo a escrever, ela está vendo que eu estou ali de fato. Eu não estou viajando, prestando atenção no meu gato passando no fundo. Nossa, ele está me ouvindo, ele está escrevendo, está registrando aquilo que eu estou falando. Olha o engajamento que isso gera dentro da comunicação. Do seu lado,
Você precisa lembrar daquilo posteriormente para usar a seu favor dentro do seu objetivo. A memória não contribui, dado o volume de informações que a gente tem que guardar. Então, se você registra, você tem como consultar depois. Nós guardamos informação por repetição e por relevância. Uma vez que eu estou usando não só o canal auditivo, mas também o sinestésico para tomar nota daquilo, eu amplifico o meu potencial de guardar aquilo na minha mente. Então, se eu tomo nota, eu aumento grandemente o potencial da minha comunicação, da minha capacidade de escuta ativa. A segunda dica, faça perguntas personalizadas. Por que personalizadas é importante? Porque quando eu faço o meu script na minha cabeça, eu posso planejar um monte de perguntas para poder fazer na minha comunicação. Mas são perguntas já pré-montadas, que não consideram a pessoa do outro lado. O exercício de perguntas personalizadas é o de ouvir, processar o que foi dito e perguntar em cima da fala da outra pessoa. Vamos seguir aquela linha de pensamento sobre o que isso agrega na comunicação. Ele já me viu anotando. Poxa, legal, ele está prestando atenção em mim. Aí eu vou fazer uma pergunta em cima do que ele disse. Aí ele vai querer me dar um abraço. Eu estou conversando com uma pessoa, não é um bot do WhatsApp. Essa pessoa está me ouvindo. Quando a gente coloca humanidade na comunicação, os resultados são sensacionais. Então, pergunte, presta atenção. A escuta ativa nada mais é do que escutar de verdade. Não só ser um ouvido presente, mas uma pessoa presente. Então, quando nós fazemos perguntas, nós abraçamos a outra pessoa de forma simbólica na nossa comunicação. E minha terceira dica... Foram 10 segundos. O silêncio ele é meio estranho, né? Meio desconfortável. Nossa, o Davi congelou lá na frente, esqueceu o que ele tinha que falar. Imagine isso numa conversa de negócios dentro do nosso âmbito profissional. É normal a gente lidar com o silêncio? Ele gera desconforto, ansiedade. Quando nos é feita uma pergunta, a gente tem a percepção que temos que responder o mais rápido possível, porque senão eu não domino o assunto. Então, respostas rápidas significam expertise. Quando eu faço uma pergunta, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. A gente tem ansiedade de não deixar a outra pessoa desconfortável. Então, se ela demora um pouco para responder, eu já me antecipo. Não, pode deixar que eu responda. Eu falo por você, para dar fluidez na nossa conversa aqui. Ela estava pensando. Ela precisa de um tempo, porque eu fiz uma pergunta, e as perguntas boas são dessa forma, elas exigem raciocínio, eu tenho que dar espaço para que a pessoa pense. Quando me é feita uma pergunta, que mal há impedir. Me dá um segundo para eu poder pensar um pouquinho. Eu, pessoalmente, fico muito feliz quando alguém me responde dessa forma, porque ela não vai falar uma besteira para mim, ela está pensando para me responder algo. Só que, culturalmente, o silêncio ele incomoda. Aquele eu ansioso que a gente tem dentro do nosso corpo, da nossa mente, ele quer fazer as coisas acontecerem. Então, o silêncio, ele é uma ofensa aqui, quase dentro da nossa comunicação. Precisamos quebrar esse vício cultural. Precisamos lidar com o silêncio dentro das nossas conversas, permitir que ele aconteça. Porque sem silêncio não existe escuta ativa. Porque eu tomei nota, eu vou fazer uma pergunta em cima daquela nota, mas que pergunta que eu vou fazer? Eu preciso pensar a respeito. Então, vamos começar a nos acostumar com o silêncio. Ele faz parte de uma boa comunicação. Perceba que se comunicar bem não é só falar. Às vezes, não falar é a melhor comunicação que você pode fazer. O milagre de ouvir antes de falar. Eu coloco o milagre aqui porque é sensacional a diferença que faz na sua comunicação quando você entende que é uma via de mão dupla. Pensar num exemplo muito prático. Você vai ao médico, você está mal. Você não vai ao médico porque é legal ver o médico. Você está doente, você está com desconforto, alguma coisa que te levou até ali. Então você espera, às vezes você espera bastante para ser atendido, senta na frente do nosso querido amigo médico, fala, doutor, eu sinto isso, não estou legal. Aí o amiguinho vai lá, abre a gaveta, tira um papel, carimba e te entrega. Toma de pirona. Mas se eu tivesse sentado aqui com câncer ou com dor na unha do pé, ia tirar a mesma receita e te dar. Isso é um absurdo. Você amassa a receita, joga fora e sai dali extremamente ofendido. Segunda situação.
Você senta na frente do médico com todos os seus problemas e relata. Doutor, eu estou assim, eu estou assado, não estou legal. Você já teve esse sintoma? Ele te pergunta. Aí você fala. Tem alguém na sua família que já passou por isso, por isso, por isso? Aí você responde. Aí ele fala. Com base no que você me disse, eu imagino que você possa ter isso ou isso. Vou pedir alguns exames para a gente fazer a validação, mas nesse meio tempo você toma esse remédio que vai te ajudar a eliminar os sintomas que você está tendo. Obrigado, doutor. A minha saúde está em boas mãos. É isso que acontece quando a gente escuta as pessoas. Elas sentem que o bem-estar delas, o manter-se vivo e manter-se bem, que é o que rege lá no plano de fundo todas as nossas experiências, está bem acolhido. Para encerrar, eu trago essa frase de um poeta alemão. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Muito obrigado, um ótimo dia.